Moçada, todo mundo que ganhou os brindes, não esqueçam, o WhatsApp está na tela de vocês têm que mandar mensagem para a gente até segunda-feira que vem. Agora, para encerrar a live e para colocar fogo no parquinho dos grupos amanhã, o Matheus tem um estudo, ele trouxe aqui para nós. Alguns pescadores estão aí desde as 8 horas da noite só por causa desse estudo. Aí eu Perfeito. vou te perguntar, meu amigo, peso e medida, tem diferença para o peixe? Tem diferença para o peixe. Tem diferença para o peixe porque depende de como você faz. Esse estudo aqui que eles fizeram, 2 experimentos. Um com pescadores, em um dia de pesca ali com vários colaboradores, e outro em torneios, tá? No dia subsequente. Num desses experimentos, eles pegaram robalos, capturaram rapidamente, mediram, tiraram o sangue e soltaram, para ter o parâmetro desses robalos, tá? Parâmetro sanguíneo, o baseline que a gente chama. E pegaram esse baseline e compararam com 2 grupos de experimentos. De robalos que foram capturados e ficaram 1 hora no viveiro, em todos os 2 experimentos, os 2 ficaram 1 hora, e além de ficarem 1 hora, ficaram alguns, metade deles ficaram 60 segundos expostos ao ar, e os outros não ficaram. E compararam o sangue desses 3 tipos de robalos. O que esse estudo mostrou? Que os robalos que foram pegos, medidos, tirados sangue e soltos logo após a captura, tiveram o estresse, os parâmetros de estresse no sangue muito menor que os robalos que ficaram no viveiro, e os peixes que ficaram no viveiro e foram expostos a 60 segundos ao ar atmosférico tiveram parâmetros de estresse muito maior. Isso já responde um pouco da pergunta. Tá? E o outro experimento foi no torneio. Mesma coisa. Deixaram os competidores normalmente, trouxeram os robalos nos viveiros, ficaram até 8 horas nesses viveiros, né? E pegaram uma parte desses robalos. Além disso, faz todo o teste que eu falei para vocês da boa prática. Tem como você avaliar se o bicho está bem ou se não está. Você pega o robalo na mão e faz assim com ele, se ele está bem, ele te segue com o olho. Você repare isso, você pega um robalo assim, se ele não está legal, ele vai ficar com o olho estático. Agora, se você faz assim com ele, ele te segue com o olho, o robalo está é um dos gatilhos. Eles mediram tudo isso também nos experimentos, né? Nesses 4 experimentos, eles mediram isso. Nos torneios fizeram a mesma coisa. Pegaram robalos, boa parte desse robalo, tiraram o sangue e deixaram 1 hora em caixas d'água, né? E avaliaram em outros peixes também. Outros ficaram 18 horas. Quanto mais tempo o robalo fica no ambiente confinado, maior o nível de estresse que ele tem. Então, o que a ciência nesse caso sugere? Além disso, verificaram independente dos 2 grupos, os 4 grupos analisados, a mortalidade para o robalo peva é muito baixa. Um bicho morreu nesse experimento todo, né? Foram mais de 80 a 90 robalos com experimento, com sangue. O único bicho que morreu foi um bicho que foi fisgado pelo abdômen, que teve perfuração e acabou morrendo depois de 18 horas, de um dia para o outro, que eles deixaram para ver a taxa de mortalidade. E esses robalos foram marcados e alguns foram recapturados depois. Então, o que é que você vê? Que quanto maior a manipulação desses peixes, maior o estresse. Quanto mais tempo esse peixe fica confinado, maior o estresse. Então, o que seria o ideal para o peixe? Para o peixe, o ideal é você pegar, medir e soltar no mesmo lugar. Quanto mais tempo. Aí a questão de peso, medida e campeonato. Acho que o Kuroski trouxe uma informação importante baseada no que eu nem sabia desse estudo, né? Eu fiquei só ouvindo. Mas a questão de assim, tá ali, ficou pouco tempo confinado, você não navegou com esse barco. Passou o tempo da pescaria ali, daquele explosão das batidas ali, né? Deixou um tempo no viveiro, mediu e soltou, atendendo boa parte das boas práticas que eu falei para vocês, que não deixar o peixe muito tempo exposto ao sol, não segurar, sabe? São várias coisas que eles fizeram, né, nessas boas práticas, que reduziram esses níveis de estresse. Um bicho que fica o dia inteiro no viveiro, para ser medido no final do dia ou para ser pesado, não faz diferença. O nível de estresse desse peixe vai ser o mesmo. Então, você está manipulando esse peixe. Acho que o Kuroski trouxe, acho que o André trouxe essa informação também, né? O cara que vai fazer por medida
e fica carregando esse peixe de cima para baixo com o seu bass boat andando a 100 por hora, 120 por hora, batendo, o bicho vai ter estresse. E assim, são parâmetros que são usados tanto para ser humano, para qualquer vertebrado. O parâmetro sanguíneo é um parâmetro de avaliação de estresse, com cortisol, com vários hormônios, né, que são associados. Então, essa é a resposta. Para o peixe, o ideal é você pegar ele, medir ou pesar se você tiver uma balança e soltar no lugar. Por que também soltar no lugar? Não porque tem fidelidade de habitat, como te mostrou aqui, não tem fidelidade de habitat. Mas robalo é um bicho que vive associado a quê? Maré. Além de maré, estrutura. O bicho usa, ele está estressado. Ele soltar um robalo no pier do trapiche do iate, por exemplo, ele vai procurar, não vai ter estrutura para ele se abrigar, vai estar associado a um palanque ali da estrutura do... A gente vê muito comum assim, quando você solta muito robalo, mera acontece muito isso. Se tem um barco, o bicho vai para baixo da sombra do barco. Então, assim, ele vai procurar algum lugar para se esconder até passar, reduzir esse nível de estresse. Então, a importância de soltar no lugar reduz a mortalidade de captura pós a soltura, né? Se o bicho está muito estressado, ele vai ter um tempo de recuperação e vai ficar muito vulnerável. Quanto menor o peixe, mais vulnerável ele vai ficar. Então, assim, a notícia boa é que, apesar de tudo isso, de campeonatos, isso foi no Ribeira de Guape, aqui na região, então, volto a dizer, foi feito por pessoas sérias, o coordenador do Projeto Robalo, o professor Domingos da Unesp de Registro, junto com os pesquisadores mais influentes dessa área de fisiologia e estresse de peixe, voltado para pescarias esportivas, com diversos trabalhos publicados no mundo inteiro, são referência nessa área, tiveram aqui no Brasil, ajudaram o Domingos a fazer isso, o Pietro participou também desses experimentos, tirando o sangue, fazendo essas comparações, mostram que, apesar de ter toda essa manipulação dos robalos, a taxa de mortalidade para o PEVA ela é muito baixa. Então, se a gente consegue melhorar a nossa boa prática, a gente reduz ainda mais a mortalidade. Mas então, antes que se levante uma discussão aí, né, porque que o torneio é prejudicial, já existe estudo provando que a taxa de mortalidade dos peixes capturados em torneio... Para PEVA. Para PEVA, falando de PEVA, ela é mínima. Isso. Morreu um peixe no experimento, porque exatamente. você disse, e porque ele foi fisgado pela lateral. Ponto pacífico, então, do estudo é esse. Mortalidade do robalo PEVA é muito pequena durante os torneios. Mas interessante que tanto a colocação do ACEF quanto a colocação do Kurosky eram certas. Sim. E os dois desconheciam o estudo. Uhum. Né? O Kurosky, quando disse que ele, e daí deixando bem claro, que ele e o pessoal do Clube Cascudo, se não me engano, tem essa prática de pescar e não medir imediatamente, mas enfim, o peixe vai para o viveiro, mas eles não navegam com o peixe no viveiro. Perfeito. Certo? Isso causa bem menos estresse ao peixe. Uhum. Porque também não adianta você... É uma prova, isso se disse muito, né? É uma prova de medida. Mas o cara pegou o peixe às 10 da manhã e vai medir ele só às 3 da tarde, navegou com o peixe, exatamente, já estressou o peixe. E daí, se você, sendo uma prova de medida, uma prova de peso, colocou no viveiro, navegou, você já causou o dano. Isso. Se você levar pesar, você não vai aumentar esse dano. Assim, a pontos de causar a mortalidade do peixe. Não. De causar mortalidade, não. Se você começa a atender um pouquinho da melhoria da boa prática que a gente falou aqui, esses outros quesitos que estão envolvidos, né, de você não pendurar o peixe pelo opérculo, como se vê nas fotos, levantar o bicho pela mandíbula e ficar ali para tirar foto. Cara, segura o peixe direito, sabe? Tem dois na mão, pega o maiorzinho, tira a foto, vai dar no mesmo resultado. Segura da forma correta de segurar, sem pendurar no meio da barriga do peixe, mas na base da nadadeira. Usa um pulsarzinho se puder melhor. Evita tirar o muco desse peixe. Né? Então, assim, olha quanta coisa que a gente falou aqui, que a gente pode melhorar no nosso dia a dia da pescaria, que reduz a chance desse peixe morrer por diversos fatores. Né? Então, assim, eu acredito, assim, a questão isso eu acho que muito o ACEF defendeu, né? É um dia especial. Então dá para conciliar as duas coisas. Se a gente começar a atender os torneios que foram realizados pelo Projeto Robalo,
qual que foi a forma de reduzir o estresse dos bichos? Pesagem úmida. Tinha uma balança com a sacola cheia de água pendurada. Você tirava o peixe, a água do rio, aquele ambiente ali, zerava, tarava a sacola e você colocava o peixe dentro da sacola. Você reduzia o tempo de exposição. Porque assim, você vai ter o peixe, vai tirar o peixe da sacola, vai colocar na balança né? Vai voltar para a sacola, aí vai pegar aqueles outros 4, vai colocar ali, até o peixe parar de se debater, já ficou ali um tempo exposto. Fora o tempo que você tirou do barco para poder... Já tem a pescaria, jogou no viveiro, dali do viveiro para a sacola, da sacola para a balança. Da balança para você tirar foto. Então assim, olha quanto processo de exposição que você causou esse peixe. Tirar da água, colocar na água, tirar na água, colocar na água. Então assim, se reduz um passo desse de colocar... Para um campeonato grande, é quase impossível você fazer pesagem úmida. Né? Mas se a gente conseguir atentar um pouquinho melhor para essas boas práticas, que a gente não se atenta muitas vezes, a gente ajuda o peixe. Né? E até questão de patrocinador, tem todo que eu entendo, mas assim, tem diversos modelos também no mundo que podem ser. Eu acho que a gente está caminhando, acho que a gente caminha. Eu volto a dizer, para a pesquisa, o mais importante é que o peixe esteja vivo e é que a gente tenha informação dos campeonatos sistematizados, seja de peso ou de medida, para a gente ter gestão disso. Né? Então, a nível de espécie, eu volto a dizer, eu pretendo voltar a conversar com os organizadores do Open, não sei se para as próximas etapas, a gente tentar discutir como é que a gente consegue ter acesso a essas informações, né, de identificação a nível de espécie desses peixes. Né? Porque eu não consigo estar lá todo o campeonato, não consigo, sabe, a gente não tem gente. É o que a gente consegue com os outros organizadores. Eles passaram as informações para a gente. Né? Uhum. E a gente gera gráficos simples de estrutura de tamanho dos roubados para o Beluga, para o pessoal da PAPEC, sabe? Então, todos que mandam, a gente manda um gráficozinho informativo daquela etapa, como é que foi o tamanho dos roubados flechas, o tamanho dos roubados pevas, a proporção de pevas e flechas. Coisas simples que a gente consegue gerar ali depois da sistematização. Né? Mas então, Matheus, mesmo com a medição sendo a melhor opção para o peixe, né? Você medir ele ali e soltar no lugar. Independente disso, se você não souber manusear o peixe ali na hora de medir, exatamente, o estresse vai ser o mesmo. Mesmo sendo medido. Porque se você fizer errado, não molhar sua régua, não fizer isso, não pegar ele por aqui, a medida também é... Acho que os dois trouxeram informações muito importantes, né? Então, assim, você colocar o peixe em cima de uma estrutura, né, que está quente, cara, você vai fritar ali na lateral do bicho, ele vai fritar as escamas, né? Tem então, o seu dano também. Claro que tem. Então, se você causa injúria, né? Então, são coisas simples. Por isso que eu falo, cara, a gente tentou fazer um guia voltado com, assim, tem vídeo, para cada passo desse de boa prática, tem vídeo mostrando como é que deve ser feito, a indicação. E assim, não fui eu que inventei isso, não foi o Domingos. Cara, são diversos trabalhos no mundo inteiro que trouxeram essas referências, né? Que já estão trabalhando com isso há 20 anos. Essas discussões que a gente está tendo aqui agora já foram discutidas há 20, 30 anos lá fora. Né? Então, agora que a gente está começando a discutir isso, a mesma coisa do dispositivo. Já é lei. O barco não entra... Se o cara for pego sem a licença de pesca e sem um dispositivo da pescaria que ele está realizando que em grandes profundidades, sem um dispositivo de redução de mortalidade, o cara é multado. O cara perde a licença. E então, também sabe, acho que o ACEF foi muito feliz num comentário que ele fez. A tua pescaria de treino, de lazer é uma coisa. A tua pescaria de torneio é outra. Então são dois momentos muito diferentes que não podem ser analisados como iguais. Sim. Né? Então, se você adotar as boas práticas de manuseio do peixe nos teus treinos e nas tuas pescarias de lazer, aqueles 30, 40 peixes que você pegou no dia, a chance de sobrevida deles é absurdamente maior. No torneio, infelizmente, né, e para os mimizentos, se você não quer causar dor ao peixe, não pesque ele. E sim, peixe sente dor. Não é qualquer vertebrado que tenha sistema nervoso sente dor. O que a gente não pode é humanizar a dor. Sim, sabe? A gente traz para nossa visão humana, que não é, mas tem dor. Sim. Se você corta qualquer nadadeiro, o bicho vai tentar fugir. A dor é relativa, né? Mas tem uma injúria, né? Sim, mas daí, né, lá no torneio, tá? Então também adotem na medida do possível, né? Se não todas as boas práticas, sim, mas
a maioria, e parem de discutir se é melhor peso ou medida. Acho que muito mais importante é a forma como você manuseia esse peixe. Exatamente. Até você levar para medida ou até você levar para pesagem. Assim, tem peixe que não vai resistir, cara, nem a boa prática. Por mais que você faça, tem bicho que não resiste. O bicho é muito sensível. Boa parte das pescadas, por exemplo, elas morrem muito rápido, cara. Então, depende da espécie que você está trabalhando. Então, assim, garopa, badeio. O bicho são um extrator, cara. Um extrator. Sabe, você pega, tem espécies que são muito mais resistentes. O próprio robalo tem mostrado isso. Né? Agora, tem peixe que não suporta a manipulação. Né? Morre muito mais rápido. Então, uma pescadinha, morre muito mais rápido. Só de você pegar o bicho ali, cara, dourado, por exemplo, dourado do mar. Um bicho que morre rapidinho, cara. Você não consegue fazer. Marcar esses bichos para fazer pesquisa, a coisa é um suplício, porque tem que ser muito rápido. Um bicho se batendo, se debatendo, gigante. Você não consegue até. Então, tem bicho que aguenta, tem bicho que não aguenta. Então, depende da espécie que você está avaliando. Tem espécies que aguentam mais. Então, se você começar a atender pequenas coisas desses manualzinhos de boa prática, a chance da mortalidade, inclusive em torneios, reduz muito. Muito mesmo. Sabe? Então, assim, a discussão de trazer as caixinhas agora com aerador, em vez de trazer uma sacola, traz a caixinha com aerador, cara. Pô, é que eu falei a mesma coisa de... O cara não quer investir num dispositivo de soltura, numa caixinha com aerador, mas gasta, sei lá quanto em isca, cara. Que pode ser que não perca numa galhada no fundo. E essas sacolas com aerador não são caras. Pois é, então sabe... São, inclusive, eles são duráveis, baratas, né, cara? Eles são duráveis. O custo-benefício pro peixe e pra atividade é muito importante. É lógico. Então, ficou entendido, moçada, que tanto como medida quanto opinião de quem está aqui na mesa, tá? Você pode ter a opinião que você quiser, Exato. mas a opinião de quem está aqui na mesa é que tanto a medida quanto a pesagem tem o seu benefício e tem o seu malefício. O que não pode é você pecar no manuseio do peixe. Fechou? E daí você escolhe, meu amigo. Se você gosta de campeonato de peso, você vai nos de peso. Se você gosta nos de medida, você vai nos de medida. Agora, não fique enchendo o saco dos organizadores que fazem torneio ou de medida ou de peso. Para mudar o regulamento, né? Vai ler o regulamento. Curtiu? Vai. Não curtiu? Não vai, mano. Não fica enchendo o saco. Ou vai. O importante é boa prática. Pronto. Exatamente. Fora.